Se você é o tipo de pessoa que quer emagrecer, mas não sabe mais o que fazer, vem comigo para conhecer um pouquinho da minha história. E aí, meu bem, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. O meu nome é Karine Coelho. Hoje quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu processo de emagrecimento. Já aviso que eu não tô ainda no meu objetivo, aonde eu quero chegar, porém do que eu já fui e o que eu estou, acho que eu tenho o que compartilhar com vocês. Tenho certeza que alguns de vocês vão se identificar muito com as coisas que eu fazia. Então, simbora conhecer um pouquinho do meu processo e você vê aí o que você pode implementar no seu dia a dia. Simbora! Vou resumir um pouquinho da minha história pra vocês. Vou começar, gente, contar a partir do final de 2019, mas já quero deixar vocês cientes que eu sempre tive a tendência de engordar. Então, pra mim, sempre foi mais difícil emagrecer, além que antes de 2019, por várias vezes, acho que desde 2015, que eu sempre me inscrevi na academia e nunca dava continuidade. Era aquele tipo de pessoa que aparecia lá uma vez na semana e olhe lá se eu não ficava meses sem aparecer. E nisso tudo eu fazia um monte de dieta maluca mesmo, mas que até que dava um resultado, mas depois eu engordava o dobro, tá? Mas vamos lá pro final de 2019, que foi o meu auge. Então, em outubro de 2019, foi um mês assim pra mim muito difícil, porque eu comecei a sentir muita dor no meu corpo, muita dor principalmente nas minhas pernas, então eu já vi que tinha alguma coisa de errada comigo. Quando vai chegando o final de ano, todo mundo sabe que é aquele alvoroço para comprar roupa, e eu já não estava mais cabendo nas minhas roupas, ou até cabia, mas ficava tudo bem justo ou bem torando. Tanto que nessa época eu usava muita leg, por isso que eu não via assim calça jeans, que não estava mais cabendo as calças que eu tinha jeans. Então eu usava muita leg e todas, né, as minhas camisetas ficavam assim, ó, estourando no braço. Eu peguei tamanho 46, né, de calça, shorts, e não coube, não entrou nem na coxa. Peguei tamanho 48, até que entrou, mas sabe quando você sabe que se sentar com aquela roupa vai estourar, você vai passar uma vergonha? Então, também não coube. Quando eu peguei tamanho 50, aí sim entrou em mim e serviu. Tomei um baque porque nunca tinha chegado nisso. Fui me pesar, gente, e estava com 110 quilos. Sim, foi o meu peso máximo que eu já tive, mas que eu fiquei muito assustada. Então, quando eu tive esse baque, quando entrou novembro, comecei a fazer uma dieta muito maluca, que eu nem vou comentar aqui porque não indico assim pra ninguém de verdade, mas sei que essa dieta me deu sim resultado. Perdi quase 7 quilos, foi 6 quilos e algumas gramas, mas assim, quando chegou dezembro que eu terminei essa dieta, gente, vocês não têm noção do tanto que eu passei mal. Então fiquei muito mal, e como também dezembro foi mês de festas, então eu tava comendo muito. Praticamente não adiantou nada essa dieta, além de ter me feito muito mal. Eu iniciei o ano, me pesei em 2020, estava com 103 quilos. Então, quando eu sentei, eu quis entender o porquê que eu tinha chegado naquele peso e o que eu poderia realmente fazer para mudar. Então, comecei a analisar como que era a minha rotina, para vocês entenderem. Todos os dias assim, de segunda a sexta, eu saía às 6h30 da manhã de casa e só chegava às 11 horas da noite. Então, eu era um tipo de pessoa que comia tudo na rua, né? Todas as minhas refeições eu fazia na rua. Para vocês terem noção, 7h30 da manhã, né? O meu café da manhã sempre era fritura. Era um croissant, era uma coxinha, era às vezes até Coca-Cola. No horário do meu almoço eu sempre comia alguma besteira, ou era comida assim gordurosa. Quem come na rua sabe, né? A maioria sempre tem um cardápio de cada dia, então tudo comida gordurosa. De tarde era lanche, antes da faculdade era lanche também. Então assim, minha vida era movida praticamente a lanche. Quando chegava final de semana em casa, pedia lanche. Então aí eu já percebi que a minha alimentação era o fator principal de eu ter chegado naquele peso. Então, junto à alimentação, mais exercícios, que eu sempre, né, também coloquei no papel que eu começava a academia e não dava continuidade
continuidade. Nessa época eu não estava matriculada, então eu estava muito sedentária, não fazia nenhum exercício. Lembrando, tá, que nessa época aí eu não conseguia andar nem 10 minutos, porque minhas pernas já doíam. Se eu fosse subir escada, gente, eu não conseguia, parava no meio do caminho, literalmente, porque eu perdi o fôlego. Então, assim, foi bem difícil. Então, a partir daí, eu comecei a mudar algumas coisas na minha rotina. Eu decidi que ainda não iria fazer exercícios, não iria me matricular na academia, mas ia mudar alguns hábitos. Eu comecei a andar mais. Eu, por exemplo, eu sempre peguei transporte público. Então, para mim ir até a estação, eu pegava um ônibus que era 10 minutos. Parei de pegar ônibus e comecei a ir andando, mesmo sendo 20 minutinhos, para mim já era um exercício. Então comecei a ir andando, voltar andando. Nas estações, baldeações que eu fazia, eu parei de pegar a escada rolante. No começo foi muito difícil, eu parava realmente no meio da escada para retornar o fôlego, mas ia, subia e descia escada. Aposentei a escada rolante. Então essas foram as trocas, né, básicas que eu fiz no meu dia a dia. E referente à alimentação, eu comecei a fazer marmita. Na verdade, nem eu sou muito grata aos meus pais, porque meu pai todo dia fazia a minha marmita, então eu sempre andava com fruta e levava marmita. Então foram coisas, né, que deram muito certo pra mim. Em março chegou, infelizmente, né, esse vírus em todo o mundo e eu comecei a trabalhar de home office. Então, em casa eu tinha duas opções, né, dois caminhos, na verdade, para seguir. Eu poderia seguir pelo caminho de ficar na ansiedade, de me entregar a comida, a ficar o dia inteiro comendo, já que eu estava o dia inteiro em casa. Então, ficar o dia inteiro comendo e voltar tudo, ou eu ia pelo caminho que eu decidi ir, que era começar a fazer exercícios em casa, continuar com a alimentação balanceada e também começar a fazer exercícios em casa. Então eu comecei a pesquisar na internet, no YouTube, aplicativo, aí eu comecei. Então, se você tem dúvida, porque eu vejo que é um tabu, digamos assim, muitas pessoas têm dúvida que se exercício em casa emagrece, e eu sou a prova viva, gente, que sim, que dá resultado, é só você ter persistência, tá bom? Já falo pra vocês que eu tenho certeza, né, que vai ter essa dúvida, tipo assim, mas o que você trocou na alimentação? Vou ser sincera com vocês que até hoje eu como de tudo mesmo, gente, mas só que tem coisas que não fazem mais parte do meu dia a dia. No caso, como eu contei pra vocês, todo dia era fritura, ela era lanche. Não que hoje em dia eu não coma lanche, não coma fritura, como sim. Se eu tenho vontade de comer uma pizza, eu vou pedir uma pizza. Se eu tenho vontade de tomar refrigerante, eu vou tomar refrigerante. Mas não são coisas que eu faço mais todos os dias, entende? Eu acho que tudo é questão de equilíbrio. Uma das coisas que eu tinha traçado pra mim era perder no mínimo 15 quilos e eu consegui alcançar o meu objetivo e perdi ainda mais de 15 quilos. Eu perdi mais de 22 quilos. Então essas mudanças pra mim, gente, fez muita diferença. Então acho que eu consegui dar uma resumida pra vocês entenderem como que eu cheguei, né, naquele peso, o que eu comecei a fazer para mudar, mas eu quero listar para vocês, que eu acho que fica de mais fácil entendimento do que seria bom vocês começarem a fazer e o que vocês poderiam parar de fazer, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que eu mudei foi a minha alimentação. Eu acho que a alimentação, gente, é praticamente 80% do que você tem que mudar se você quiser um resultado. E aproveitando, eu vou incluir no que você não deve fazer referente à alimentação, querer mudar do dia pra noite. Você tem que lembrar que você não engordou do dia pra noite. Então emagrecer não vai ser do dia pra noite. Não faça dietas malucas, porque isso pode ter certeza que na hora pode até dar algum resultado, mas futuramente você pode engordar o dobro. E tenha flexibilidade, que no caso, se você quiser comer alguma coisa, gente, coma, entende? Mas só que saiba equilibrar, tá bom? Referente ao exercício, não seja uma pessoa sedentária, não importa, gente, qual seja o exercício,
qual seja o esporte, caso você goste de esporte, de dançar, enfim, mas pratique algum exercício. E comecem a tomar água, mais água, porque eu acho que dá sim bastante diferença, a água ajuda muito. Agora eu vou contar pra vocês duas coisas, uma que vocês devem começar a fazer e outras que vocês precisam parar de fazer, que eu tenho certeza que a maioria é muito apegada, e vou começar por ela, gente. Pare de se prender à balança. Exatamente. Conheço muitas pessoas que têm o mesmo peso, mas o corpo é totalmente diferente. Lembrando também que esse meu processo de emagrecimento, eu perdi, né, mais de 20 quilos em 2020, porém em medidas eu acho que eu perdi o dobro. Então eu tô deixando foto pra vocês, né, e eu acho que dá pra perceber que em medidas eu perdi muito. Então assim, não se prenda à balança, porque eu tenho certeza, eu já fui uma pessoa assim, eu começo a fazer exercício, faço um mês certinho assim, de alguma dieta, sei lá, começo a fazer, começava a fazer, fazia tudo certinho durante o mês, quando eu ia me pesar, eu perdia 1 quilo ou menos de 1 quilo, e aí eu já jogava tudo pro ar, falando que não adiantava nada, que tudo que eu fazia não adiantava. Enfim, eu era uma pessoa muito presa à balança. A outra mania que eu tinha também era de ficar me pesando toda semana, ou praticamente a cada 2 dias. Então foi uma coisa que eu parei. Hoje em dia, né, me peso somente uma vez por mês, só mesmo pra me acompanhar certinho. Mas assim, ó, parem de se prender à balança, eu tô falando isso de coração. E a outra coisa que eu acho que vocês devem fazer, sim, que foi o que me ajudou muito, é vocês verem o porquê vocês querem emagrecer. Primeiro, identificar o porquê vocês querem emagrecer e depois traçar metas, objetivos para alcançar. Então eu identifiquei o porquê eu queria emagrecer, porque eu já estava em obesidade, então eu precisava sair disso, eu estava com muita dor, eu precisava melhorar a minha respiração. Então, praticamente tudo era envolvendo saúde, por isso que eu precisava emagrecer. E depois, porque eu estava triste já com a minha numeração. Então, também começou a mexer com a minha autoestima. E depois, nas metas que eu tracei, algumas delas, né, foi eliminar as minhas dores e emagrecer para mim sair dos 3 dígitos para nunca mais voltar. Eu não queria mais isso para minha vida. Então deu certo, porque a partir do momento que você coloca coisas para te desafiar, pode ter certeza que você sempre vai lembrar. Então, quando eu pensava em desistir, porque não é fácil, gente, falando assim, vendo, parece que é fácil, mas não é. Quantas vezes eu não queria, sei lá, me afundar em um monte de doce, mas aí eu pensava no porquê que eu estava emagrecendo, qual era o meu objetivo, e aí saía a vontade de comer, de verdade. Esse ano, por exemplo, né, que eu tracei para esse meu 2021, novas coisas comecei a fazer. Então, se você gostou do vídeo, até comenta aqui pra mim se vocês gostaram, se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque aí eu posso trazer mais coisas envolvendo emagrecimento, contando mais da minha história, porque eu contei pra vocês 2019, 2020, esse ano eu já mudei, né, muita coisa do que eu contei pra vocês. Então, se vocês gostarem, né, estão gostando, me deixa aqui embaixo que eu posso trazer minhas metas desse ano. E um recado que eu quero dar pra vocês pra finalizar esse vídeo, de coração, gente, nunca mude por ninguém. Não queira se encaixar em padrões. Mude quando você sentir vontade, quando você não estiver bem com você mesma. Eu não estava bem comigo mesmo, tanto em questão de saúde quanto em autoestima. Então eu quis mudar por mim, não foi porque ninguém falou que eu precisava mudar. Quantas vezes eu não ouvi realmente: "Oh, você está gorda? Nossa, você precisa emagrecer. Nossa, você engordou, hein?" Muitas vezes eu ouvi isso, mas eu nunca quis mudar porque essas pessoas estavam me julgando. Eu quis mudar quando eu senti que eu deveria mudar, quando eu não estava bem comigo mesma. Então não mude por ninguém, mude somente por você, tá bom? E enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado nem sequer uma pessoa, que vocês tenham se visto na minha história. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Como eu falei, me deixa nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeo sobre esse assunto. Me segue lá no Instagram, caso você ainda não me siga, pra ficar mais perto de mim. E também porque lá no Instagram, gente, eu sempre posto stories. Então vai lá no Instagram pra ficar mais pertinho de mim e aí a gente possa ter essa troca. Um beijão, fica com Deus e até o próximo.